Quero só refazer um aviso, que é a conferência com o pastor Hamilton Aureliano. É dia 18 e 19 de novembro. Nós teremos essa conferência de milagres. Quem já viu o pastor Hamilton Aureliano sabe que Deus usa ele poderosamente, com muita cura, muito milagre. Por isso, quero que você agende para trazer pessoas que você conhece, que precisa de um milagre. Pode trazer. O pastor Hamilton Aureliano, ele é muito usado por Deus para curas milagrosas mesmo. E eu quero deixar com você um texto da palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. E quero desafiar você a continuar orando e buscando a presença de Deus todos os dias. E nós precisamos orar muito. De manhã eu fiz um comentário no aviso de que muitos problemas que nós temos é resultado de coisas ruins que nós mesmo buscamos para nós. Mais ou menos assim, se você come veneno, bebe veneno, vai ter muitos problemas. E muitos de nós acabamos fazendo isso, né? Nos envenenando com coisas que nós jamais deveríamos nos envenenar. Por exemplo, uma coisa que eu tenho um pouco de conhecimento, porque estudei um pouco sobre o assunto e ajudei umas centenas de pessoas a saírem da pornografia. E também de outros problemas gravíssimos que as pessoas carregam ao longo do tempo. Se uma pessoa olha pornografia e ele parar de olhar, demora 2 anos, se ele nunca mais vê, demora 2 anos para sumir da sua mente, não definitivamente, mas sumir ao ponto de não perturbá-lo continuamente. Quem já foi viciado em pornografia ou não consegue ficar sem, sabe do que eu estou dizendo, o trem é pesado demais. Então eu fiz vários cursos, treinamento, aprendizado, li muitos livros nesse sentido, para tentar entender por que as pessoas sofrem tanto com esse problema. E aí eu vejo, por exemplo, as pessoas que assistem filmes de terror, viram terror a vida de quem assiste filme de terror. E por aí vai, um monte de problema. Por que eu estou comentando isso? Porque hoje nós estamos vivendo essa coisa da internet. Todo mundo tem acesso a muitos tipos de conteúdo que não deveria ser visto e ouvido. Não deveria. Ninguém deveria estar enfiado em coisas ruins. Assistindo, obrigado pela água, assistindo morte, assistindo essas detonações que existem, assassinato e por aí vai. Muitos traumas terríveis que a pessoa recebe, porque a janela da vida são os olhos. A gente vive pelo que vê e pelo que ouve. As janelas de entrada. É o que vemos e ouvimos. Então, o que nós carregamos é o que vemos e o que ouvimos. Vamos carregando. Você vai vendo e vai carregando em você. Então, você pode estar sobrecarregado. Você pode estar muito cheio de coisa boa ou muito cheio de coisa ruim. Depende do que você vê, do que você ouve. Então, ouvir coisas ruins também é abastecer de tragédia para reproduzir depois. Então, por exemplo, se você escuta alguém falar mal dos outros para você, você se abastece de uma tragédia, porque você vai ficar chateado com alguém que talvez nem culpa tem, e mesmo se tivesse. Não é sua obrigação ficar chateado com os outros, mas você ficou porque escutou alguém falar mal. Não escute ninguém falar mal dos outros. Feche o seu ouvido para as tragédias que muitas vezes estragam a vida das pessoas. Então, vamos nos ater em ser o crente que enche de Deus. Você precisa encher de Deus. Bíblia, oração. E se tiver que escutar, escute uma coisa boa. Se tiver que falar, fale uma coisa boa. Porque nós estamos nos abastecendo e nos organizando para entrar no céu. E sujo não entra. Tem que estar limpo. Amém? Amém ou não amém? Temos que estar limpo para entrar no céu. Se abastecer de sujeira, não entra. Fica muito pesado. Como é que o Espírito Santo vai levar tanta sujeira para o céu? Porque está abastecido. Se ficar abastecendo, vai estar pesado. A gente tem que estar leve. E a gente fica leve pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É esta palavra que nos lava, que nos limpa. E aí eu quero entrar aqui na palavra que eu quero deixar com você nesta noite.
esse foi só uma resenha a respeito de nós nos atermos em Deus por causa dos problemas que inclusive eu comentei de manhã. Você sabia que essa coisa de internet para criança danifica, a maioria das pessoas são danificados pela internet? Crianças pequenas são danificados, os neurônios e vários outros componentes, por causa da tecnologia. Por causa disso, umas dezenas de países já aprovaram lei que é proibido internet, celulares para criança, tecnologia para criança na escola. Proibido. Pelo menos 6 países já baniram isso. Um desses países é a Holanda, Finlândia e mais 4. Não tem mais. E os outros que aprovaram a lei ano que vem não dá mais. Os ricos não deixam seus filhos se enfiarem em tecnologia até os 14 anos. Não deixa. Então vamos nos preocupar com esse negócio, porque a gente pode estar estragando os nossos filhos, deixando-os à vontade em tecnologia. É só um pequeno conselho, porque eu me importo com você. Então eu gostaria que você fosse bem, sua família fosse bem, seus filhos ficassem bem, e que gerassem filhos depois e ficassem bem. Gênesis capítulo 39, no versículo 1, 2, 3 e 4 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco do faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e o servia. E ele o pôs sobre a casa e o entregou tudo que tinha nas suas mãos. Essa outra tradução, acho que entregou na sua mão tudo que tinha. Ok. Já quero começar dizendo nessa introdução de que, se ele percebeu que tudo que José fazia, Deus prosperava, é porque José estava subindo de grau em grau, subindo. Porque quando ele chegou com 17 anos, o que você pode esperar de liderança de uma pessoa de 17 anos? O que a gente espera? Você não espera que ele vai liderar um homem que tem propriedades e propriedades, bens e bens, funcionários e funcionários, escravos e mais escravos, em abundância, esperar que um garoto de 17 anos vai se destacar. Pois foi isso que aconteceu. Ele se destacou, foi subindo de cargo, e aí o Potifar começou a perceber que Deus fazia prosperar tudo que ele fazia. No primeiro lugar que ele colocou, deve ser lá, o seguinte: vai cuidar dos porcos, vai cuidar do gado, vai cuidar de plantar, colher. Eu não sei o que era exatamente, porque não está escrito, mas ele foi prosperando tanto que chegou um momento que Potifar olha e falou assim: Deus está com esse camarada. Apesar de um adolescente, Deus está com ele e trouxe ele para ser gerente de tudo, diretor geral de tudo que Potifar tinha, tomando conta de tudo, com 17 anos. Repita comigo, 17 anos. E muitas vezes nós vamos chegar aos 200 anos e a gente não consegue ter essa visão. Porque vivemos embaçado com muita coisa. José tinha um foco, tinha uma visão. José tinha algo impressionante. E hoje você vai descobrir 3 coisas que José tinha que fazia toda a diferença, que muitas vezes nós não temos. Muito falta em nós. E eu quero desafiar você a ser alguém que tenha na sua mente a questão de liderar. Porque todos nós somos líderes. O pai precisa entender a liderança, senão ele não consegue gerenciar a família. Os filhos, educar, criar, não consegue fazer as coisas bem feitas e acaba permitindo com que sua casa seja um campo de batalha, ao invés de ser um lugar de paz, porque ele não consegue ter a visão de liderança. Da mesma forma, a mãe. Cada um lidera na sua dimensão, mas precisamos liderar. E quando falta essa capacidade de liderança, falta coordenação,
então começa uma baderna, alguma bagunça, começa as coisas a não darem certo. Aí vocês vão encontrar murmuração, reclamação, choradeira, contestação, brigas, confusão, desobediência. Tudo isso por falta de liderança, de liderar bem. Liderança que eu digo, liderar bem. E para liderar bem precisa ser desprendido de algumas coisas. E hoje você vai descobrir algumas coisas que você precisa ou que você entende que se tiver, não consegue liderar bem. Anotei aqui uma frase. O líder de verdade é aquele que, mesmo nos seus piores momentos, encontra forças para apoiar. Esse é o líder de verdade. Nos piores momentos, ele encontra forças para apoiar outros, para apoiar. E faz tudo o que é necessário para estabelecer a paz. Se dependerem de vós, diz a Bíblia, tem de paz com todos os homens. E não busca a glória para si mesmo. O verdadeiro líder não busca glória para si mesmo. Antes, lava os pés dos que estão à sua volta. É o que José fazia. Ele servia e fazia com que os outros se destacassem. Só se torna um bom líder quando os outros à sua volta se destacam. Se não destaca, você não está liderando nada. Não está liderando ninguém, porque ninguém está crescendo por sua causa, ou com você. E quando eu coloco isso, eu coloco o que Jesus fez. João 13 mostra que Jesus lavou os pés do discípulo. Quem era Jesus? O Deus Todo-Poderoso que desceu, nasceu de uma virgem, se tornou um ser humano, e agora ele vivia para servir. Servia para dar uma palavra, para acalentar, para ajudar, para apoiar, para ensinar. E no final, lavou os pés e disse para todos: vocês precisam fazer a mesma coisa, lavar os pés uns dos outros. Bom, tem muita interpretação para lavar os pés uns dos outros. Mas lavar os pés uns dos outros, uma das coisas é ajudar com que a outra pessoa esteja limpo. Então você não pode fazer nada para sujar alguém. Tudo que você tem que fazer é ajudar a limpar o outro. Então esse é o serviço de liderança, ajudar o outro a se dar bem. Ajudar o outro a crescer, ajudar o outro a prosperar, ajudar o outro a ficar limpo. Se a gente não tem essa responsabilidade, então a nossa liderança está fracassada. Então, se você é jovem, adolescente, está crescendo e não consegue ver isso, você não será um bom marido, uma boa mulher, não será, porque você não entendeu a visão correta da vida. Por exemplo, a pessoa casa para ser feliz. Isso é só egoísta, pensa assim. Só um arrogante e prepotente pensa assim. Casar para ser feliz. A gente casa para realizar sonho, e a gente realiza sonho tornando as pessoas à nossa volta bem servida, bem servido. Aí sim ele encontra o seu lugar, quando ele entende que a mulher está feliz, então ele encontra o seu lugar e ele recebe o benefício da felicidade dela. Da mesma forma a mulher que faz com que o homem seja o cara. Então ele encontrou o lugar de lavar os pés. Ele encontrou a coisa certa. Fazer o outro crescer, fazer o outro se sentir bem, fazer o outro prosperar. E aí, José foi esse camarada que em 3 dimensões ele foi bem sucedido. Em 3 coisas muito especiais ele foi bem sucedido. A primeira coisa que José teve um sucesso extraordinário e que todos nós precisamos também ser extraordinário no sucesso é sermos úteis, ou a nossa utilidade na previsão. Quando se fala de previsão, vem de prever, de olhar para frente, de ter uma visão de futuro, de olhar além da onde a nossa mão alcança. Porque muitas vezes nós somos imediatistas, a gente só olha 2 palmos na nossa frente, ou só nos cuidamos daquilo que está no momento, a gente não pensa lá na frente. Quem pensa na frente não briga com ninguém. Quem pensa lá na frente não reclama de ninguém. Quem pensa lá na frente não detona ninguém, porque está olhando para frente. E quem olha para frente, com certeza está olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então ele entende o propósito. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de José. Eu estou exatamente falando das características de José. Então,
ele se tornou esse camarada bem-sucedido porque ele era desprovido de orgulho, desprovido de vaidade, desprovido de soberba. José era um camarada completo de humildade. E é por isso que ele se tornou bem-sucedido, porque ele era completo de humildade. Então ele era um camarada útil, ou na sua utilidade dentro da previsibilidade, ou seja, alguém que tinha uma previsão. E o que a gente entende com a previsão? A previsão é o que aconteceu exatamente com ele. Ele teve sonho, ele teve visão, ele olhou na frente. Quem anda nessa linha, ou nessa dimensão, consegue enxergar lá na frente. Ele consegue até entender o sonho que teve, a visão que teve. Mas quem está olhando para baixo, pode até ter visão, ter sonho, mas não dá a mínima, e nem sabe que isso pode estar vindo de Deus para aplainar o seu futuro. Então veja só, Marcos 4:24 diz assim: e disse-lhes, atentai ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos será medido, e ser-vos-á acrescentado. Preste atenção no que vocês estão ouvindo, preste atenção no que vocês estão escutando, porque com a mesma medida que você mede, essa medida será dada a você e ser-lhes-á acrescentado. A nossa medida vai voltar para a gente, de querendo ou não, ela vai voltar. Então tudo que você faz, ela volta para você. Faz coisas boas, pode passar 10 anos, ela vai voltar. Pode passar 20 anos, mas ela vai voltar. Pode passar uma semana, mas ela vai voltar. Fez coisas ruins, pode passar 30 anos, mas ela vai voltar. É a lei da semeadura. Ninguém escapa da lei da semeadura. Aí alguém vai dizer assim, e se a pessoa aceitar Jesus e tudo que ele fez de errado, Deus colocou no fundo do abismo e não se lembra mais dele? Sim, mas as consequências, pelo que fez, ninguém escapa das consequências, porque é a lei da semeadura. É claro que se a pessoa fez muita maldade, ele vai colher a maldade. Mas se ele agora tem Jesus, ele vai celebrar e se alegrar, mesmo sofrendo. Porque ele sabe que é de Deus, e sabe que o crente que é de Deus de verdade, ainda no sofrimento, ele adora e celebra. No sofrimento. É o que aconteceu com José. E aí o versículo 25 do capítulo 4 que diz assim, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que pensa que tem, ou que parece que ter, lhe será tirado. Essa é a lei da semeadura. Não tem como escapar dela. Está escrito, é a palavra de Deus. Foi Jesus quem falou, Paulo repetiu isso, e está escrito, e não tem como fugir. Então, José teve 2 sonhos. Ele teve um sonho, viu o sol e a lua, e 11 estrelas se prostrando perante ele. Ele contou para o pai, contou para a mãe, contou para os irmãos, ninguém entendeu. Alguns ainda deram uma dura nele. Ele teve outro sonho e viu os feixes que representavam seus irmãos, 11 feixes, se curvando perante o seu feixe. Os irmãos ficaram indignados, porque estavam dizendo assim, quer dizer então que você vai ser rei? Vai governar a gente? Vai liderar a gente? Vai mandar na gente? É isso que você está querendo dizer com seu sonho? Era um sonho, mas os irmãos já pegaram no pé da letra, quer dizer, vamos matar esse sonho. E foi isso que fizeram com José. Pegaram José, jogaram no poço, venderam José. José foi parar no Egito, na casa de Potifar. Estando na casa de Potifar, Deus levantou José na casa de Potifar e ele se tornou o administrador geral na casa de Potifar. E de repente, ali estava a mulher de Potifar para arruinar a vida dele, para tentar arruinar a vida dele. E de fato, se a gente olhar a curto prazo, ele arruinou a vida de José. Mas como eu disse, nunca olhe a curto prazo, olhe lá na frente. Primeiro, nós estamos olhando para o céu. Então as coisas que acontecem aqui são meros acontecimentos, porque nós vamos chegar lá com cabeça ou sem cabeça, com perna ou sem perna, com braço com 2 olhos ou sem olhos. Jesus disse assim, olha, é melhor entrar na vida com um olho só ou sem olho do que tendo os 2 e ir para o inferno. E tem gente que não quer perder nada.
Não quero perder, não vou perder nada. Eu não vou perder isso aqui, ó. Eu brigo, eu mato, não tenho o que fazer, mas eu não vou perder. Tem gente que faz questão de brigar por causa de um pacote de balinha. Sei lá, por centavos. Mas eu sei que essa turma não está aqui que briga por centavos. Porque nós estamos brigando pelo reino de Deus. Ou seja, a gente não pode fazer caso de coisas pequenas. Nós temos coisa grande. Nós temos coisa grande para cuidar. Aí então José, essa pessoa que parece que estava tudo arruinado, agora veio todo aquele problema com a mulher de Potifar, que disse, olha, foi ele, quis aqui envergonhar e veio aqui tentar me violentar, tal. E ela que provocou tudo. Todos os irmãos conhecem bem a Bíblia, não vou entrar nos detalhes. Mas então, ela apronta tudo isso e José é mandado para a cadeia, mandado para a prisão. Mas então, como nós, por exemplo, precisamos ser gente de provisão ou de previsão, precisamos ter utilidade na previsão. O que é ter utilidade na previsão? É nós, cada um de nós, estarmos olhando para a frente, lá na frente, no que Deus vai fazer na nossa vida, o que vai acontecer na nossa vida. E não ficar apenas aqui lamentando ou reclamando por coisas pequenas que muitas vezes deveríamos deixar de lado. Quem briga por coisas pequenas nunca terá coisa grande. Quem briga por coisas pequenas nunca terá coisas grandes. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Parece que José, que viveu bem antes desta palavra, parece que estava vivendo nesse momento. Parece que estava vivendo nesse momento. Por quê? Porque Deus estava dizendo através de Jeremias, que viveu 1000 anos depois de José, estava citando essa palavra. Eu tenho plano de fazer vocês prosperar e não de estragar a vida de vocês. Eu sei os projetos que eu tenho para vocês. Agora, José, com toda aquela coisa acontecendo, muito complicado, agora ele está na casa de Potifar, é mandado para a prisão. Ele poderia ser um camarada rancoroso, que fosse para a prisão para lamentar, como muitas pessoas fazem. Quando as pessoas têm prejuízo, ele senta num banquinho, como uma criança mimado, para chorar. Fica chorando uma semana, lamentando 2 semanas, reclamando 2 meses, 1 ano, reclamando porque foi mandado embora do emprego que ganhava bem, ao invés de ter saído de lá, pegou o benefício e montado a sua própria empresa, vai reclamar porque perdeu o emprego. Como um menino mimado, que perdeu a balinha, que perdeu um lanche e agora vai ficar chorando e reclamando para todo mundo, para a mãe, para o pai, chega mais um e chora de novo. José não tinha tempo para essas picuinhas, ele então estava focado no que Deus tinha para a sua vida, por isso ele é mandado para a prisão. E quando ele vai para a prisão, então eu tenho um segundo ponto para você, que é a utilidade que nós precisamos ter na escassez. Precisamos ser úteis no momento difícil. É o que aconteceu com José. José era administrador de tudo, mandava em todo mundo, certamente ele comia do bom e do melhor. Sabe o cara que tem a liderança de tudo num lugar rico? Isso era José. De repente as coisas mudam tudo e José vai para a cadeia. Vai parar lá na cadeia. Mas olha o que acontece com José na cadeia. Quando ele chega lá, certamente vamos pensar na cadeia do Estado, uma cadeia numa cidade como o Egito, uma cadeia grande, que talvez tivesse ali 500 pessoas, 1000 pessoas, sei lá, 4.000 pessoas presas. Vamos imaginar que é uma cadeia grande. Aí o camarada é colocado lá na cadeia, com pouco tempo, ele se torna gerente geral da cadeia. Gerente geral. A Bíblia diz que o carcereiro viu José e viu que Deus estava com ele, e entregou a cadeia na mão dele. Toma conta de tudo, está na sua mão. Olha que contrassenso. Vamos pensar nas cadeias que nós temos aqui nas penitenciárias. Quando você tem uma penitenciária aqui,
Normalmente quem lidera penitenciárias é uma pessoa, um delegado, e o delegado tem curso superior, tá formação, faz concurso público e assim por diante. Você tem lá toda uma organização. Aí você tem várias lideranças que tomam conta da cadeia e tal. E aí certamente esse carcereiro tinha sua equipe para trabalhar, para ajudar gente que estudou, gente que sabia lidar bem com os negócios. De repente aparece um garoto lá que nessa época aí, talvez ele já estava com 23 anos, 22 anos, 24 anos, sei lá, mais ou menos assim, já tinha passado um tempo. Aí aparece esse garoto lá que entra lá e é transformado de apenas um escravo prisioneiro para ser gerente geral de uma cadeia em pouco tempo. Por que isso aconteceu? Porque ele não era homem de picuinha, de ficar lamentando a vida, chorando mágoas, reclamando da mulher do Potifar, reclamando de Potifar. Ele nem quis me ouvir, que não sei o quê. Escutou o que a mulher falou e não parou para me ouvir o meu lado, porque eu não fiz nada. Acho que José tinha tempo de ficar lamentando esses negócios? Ele trabalhava, ele servia, ele foi lá para ser útil. Ele foi lá para servir as pessoas. Tanto é que ele chegou lá em pouco tempo, todo mundo era servido por ele, de tal forma que ele se destacou na cadeia inteira. E o carcereiro olhou e falou assim: esse cara presta, esse cara é bom. Quem lamenta, quem murmura, quem reclama, não tem tempo de servir, de ajudar ninguém, porque ele é alguém que vive amarrado em si mesmo, preso em si mesmo, naquele sentimento de coitadinho, eu sou um sofredor, você não sabe como é duro, como foi duro para mim, fui injustiçado e agora estou aqui nesse lugar sem dever nada. Acho que José tinha tempo para isso. Quem lamenta, quem murmura, quem reclama, não tem tempo de crescer nem de servir ninguém, porque é egoísta. José era um camarada livre do egoísmo, desprendido de egoísmo. Ou seja, não era soberbo, não era arrogante, não era invejoso, não era ciumento, porque são características de alguém que fica ali murmurando da vida, murmurando da vida. José não tinha tempo para isso. O tempo dele era fazer o que é certo. Por que ele se destacou? Certamente viram José apaziguando o conflito de um preso com o outro. Certamente viu José ajudando alguém que está machucado, doente, fazendo curativo e ajudando essa pessoa a se recuperar. José foi lá e se tornou tão útil, tão rápido, que ele se destacou. E o carcereiro disse assim: olha, daqui para frente você toma conta da cadeia para mim. E certamente o camarada lá agora vai ficar de boa. Agora eu posso dar uns passeios, eu posso ir em casa, eu posso fazer um monte de coisa, porque eu tenho um cara bom que vai cuidar para mim, que vai me ajudar. Já estava ajudando, né? Aí, digamos que fosse só 500 presos. Não é moleza cuidar de 500 ou de 200 prisioneiros. Pensa, a gente pensando em prisioneiro, quem trabalha no cárcere, na prisão, sabe disso, quanto é difícil lidar com pessoas que estão presos. Porque se já estão lá, porque existe muitas demandas que eles não conseguiram resolver. E são muito complicados. Complicado demais essas pessoas. Todo mundo sabe disso. Não preciso nem de entrar em detalhes de algumas coisas que são peculiares de quem está preso. Certo que não são 100% das pessoas que estão presas que devem. Mas a maioria deve muito. Ou devia muito. E agora José está lá sendo útil, colocando toda a sua utilidade num lugar terrível, que ninguém gostaria de estar. Nem ele, mas ele estava lá. A gente muitas vezes vai parar em lugar que a gente não quer ir, não quer estar. Mas se você está lá, é para ser um José, alguém que faz a diferença. Se Deus colocou você nessa família, é para você ser o José dessa família. Ser alguém que olha e consegue resolver as questões, ajudar um, ajudar o outro, beneficiar um, beneficiar outro. Seja o que for para fazer, as pessoas precisam ver o seu serviço. Você se tornar, ou se tornou, ou se tornando um lavador de pés. Alguém como José, que se torna útil onde quer que chega. E a sua utilidade foi tão grande naquele lugar, que certamente as pessoas começaram a propagar e de repente poderia se pensar na multidão
dos prisioneiros vindo conversar com José para tirar opinião, porque ele tinha Deus na sua vida e poderia falar com as pessoas e ajudar as pessoas a saírem das dificuldades que estavam. Fica imaginando a situação de conflitos e José chegando. Espera aí, meu irmão, não briga, não é hora disso, deixa eu conversar com você um pouquinho. Ia lá, batia um papo, acabou a confusão. Crente é assim, crente não cria confusão. Pode existir um mal-estar entre filho e mãe, o crente de verdade vai lá e ajuda o filho a honrar a mãe. Ajuda o filho a honrar o pai. Ele trabalha, o crente trabalha para estabelecer a paz. E não criar confusão. Se você reclama do seu marido para o seu filho, você criou um filho problemático para o resto da vida. Só de reclamar. E tem gente que reclama. Ah, seu pai não sei o quê. Pronto, você acabou com a vida do seu filho. Você que estragou ele. Ou da sua filha. Estragou. Reclamando. Colocando minhoca na cabeça das pessoas. Não se faz isso. A gente fala bem do marido, fala bem da mulher, fala bem do filho para a mãe, fala bem. Fala bem. Porque nós somos chamados para fazer o que é bom. Você semeia coisa boa, vão falar bem de você. Se você fala mal hoje, amanhã vão falar mal de você. Porque a colheita vem. Não tem por onde correr. A lei da semeadura vai cumprir para todos nós. E aí, passando para o terceiro e último ponto. Utilidade na provisão. Eu falei na utilidade na previsão, utilidade na escassez e a utilidade na provisão. Como aconteceu a utilidade na provisão? Tudo o que ele fazia lá na casa de Potifar, Deus era com ele. O próprio Potifar viu que Deus fazia prosperar nas suas mãos o que ele fazia. Então Potifar colocou na liderança de todos. Ele chega na cadeia e de repente faz com que a cadeia, que era um lugar terrível, se torne tão bom que o carcereiro diz: olha, você está preso, eu não posso tirar desse, condenar você, mas eu posso trazer você aqui para ficar do meu lado, para fazer um grande trabalho com todo mundo aí. Todo mundo precisa de ajuda e você vai continuar fazendo, e agora autorizado por mim para ajudar nessa cadeia inteira. Você tem autoridade para ajudar todo mundo. Ele já tinha de Deus tanto que fazia. E o carcereiro chamou ele para perto, porque ele era alguém que era útil na provisão. Ele provia paz, ele provia entendimento, ele provia para as pessoas que estavam presas um momento melhor, de tal forma que a cadeia que era conflitante certamente se tornou um lugar de paz, e o carcereiro percebeu que a graça de Deus tinha entrado naquele lugar através de José. As pessoas percebem quando nós estamos chegando, o ambiente que nós ocupamos. As pessoas também percebem que chegou alguém com o mesmo espírito de apaziguador, de abençoador como José. E José era esse camarada da provisão, bênção na provisão, tanto que chegou nessa dimensão do Potifar, Deus levantou ele, foi para a cadeia, no fundo do poço, Deus levanta ele na cadeia, de repente Deus tira ele da cadeia e vai para a casa do rei, para a casa de Faraó, para o palácio. E quando ele chega no palácio, o que ele arruma? Ele arruma um jeito, Deus através dele, um jeito de salvar a população mundial naquele dia, dando comida para todo mundo através de alguém que tem visão de provisão. O que Deus revelou, José interpretou, e não só isso, ele tomou conta de todo o processo e fez com que, durante 7 anos, abastecesse o Egito inteiro, para que durante os outros 7 anos de fome, todo mundo comesse, sem ninguém morrer de fome. Homem de provisão. Sabe aquelas pessoas que vêm numa vida tumultuada, mas aí ele converte, mas ainda continua tumultuado. Ele devia todo mundo antes de converter. Converteu, continua devendo. Não estou entendendo. Alguma coisa não está funcionando direito. É hora de colocar os pés no chão, organizar a vida. A partir de agora, você pode até comprar fiado, mas para investimento. Para investimento. Se vê que o problema não dá para continuar, espera. Espera. Porque muitas vezes
nós trocamos os pés pelas mãos. A gente coloca as mãos onde nós não alcançamos. Isso é falta de visão, falta de previsão, falta de ser útil na escassez. Se o momento é de escassez, vamos conviver com a escassez e procurar ser útil e produzir para sair da escassez. Mas tem gente que não sai, porque ele só vai pagando juro. Você não sai da escassez pagando juro. Você não sai. Então, para tudo. Para tudo. Vou dar um exemplo aqui como que algumas pessoas podem resolver essas questões. Tem gente que pega dinheiro emprestado com um, pega com outro, e aí não paga de um, não paga de outro, vai enrolando dali, enrolando de lá, não precisava nada disso. Eu tenho uma ideia comigo de que se as coisas apertarem, venda o terreno, venda a casa, venda o que for preciso vender, mas não dever nada a ninguém. A Bíblia diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Repita comigo, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Gente, não tem necessidade de dever. Ah, pastor, mas eu preciso comprar uma casa financiada. Beleza, financiado. Você não deve se pagar direitinho, porque o dia que dever, a Caixa toma e está tudo certo. Está tudo certo. Agora, se for na Caixa, né? Se for do Bradesco, sei lá, de repente, toma mais rápido ainda. Está errado fazer isso? Não, não está errado. Ah, não tenho dinheiro para comprar um carro, vou financiar. Mas se financiar um carro para ficar passando fome, não financia, continua andando de moto, de carro velho, de bicicleta, de ônibus. Por quê? Que você não vai conseguir prosperar pagando juro, devendo, vivendo numa situação de angústia, não conseguindo dormir direito, porque lá vem conta de novo, lá vem cobrança de novo. Precisamos aprender a administrar. Por que as pessoas não sabem administrar? Por causa da ansiedade. Pessoas ansiosas não conseguem administrar os seus próprios bens. E de onde vem essa ansiedade, pastor? Vem dos problemas emocionais não resolvidos, vem das feridas emocionais, dos traumas emocionais, vem das coisas complicadas que passou, e aí a pessoa tenta preencher o vazio com coisas. Assim como as pessoas cheio de ansiedade, preenche com comidas, com doce, vai comendo tudo que tem direito. Não consegue respirar e dizer, não vou comer. Eu não preciso agora, eu almocei, estou bem. Mas quem tem essa ansiedade, não aguenta. Você vê, já almoçou, mas você vê um churrasco, come de novo. E aí eu quero deixar, terminando aqui, né? José era um homem comprometido com fidelidade, justiça e integridade. 3 coisas. José era um homem prometido com fidelidade, com justiça e com integridade. José foi íntegro e bem-sucedido na prisão, ou melhor, na casa de Potifar, na prisão e agora governando o Egito. Tanto que ele entra para governar o Egito e governou o Egito até ficar velhinho, até morrer. Porque era um homem bem-sucedido. Alguém que realmente era confiável. Confiável. E aí, quero deixar 3, 4, na verdade 5 perguntas, para mim e para você. Para todos nós. De fato, nós somos úteis na previsão? Conseguimos olhar lá na frente? Conseguimos ter uma visão de futuro, de forma clara, para que a gente possa saber quais são os próximos passos? José tinha uma visão tão boa, que todos os passos que ele foi dando, ou seja, que deram para ele, porque ele não queria entrar no poço, jogaram ele lá. Não queria entrar na carroça, na carruagem, colocaram ele na carruagem. Ele não queria entrar para a casa de Faraó como escravo, colocaram ele lá. Poderia ser um camarada rancoroso, triste, chorão. Não. Tanto é que ele se deu bem por onde chegou, porque não guardava rancor de nada. Não era feridento, magoado com nada. Quer dizer, agora ele poderia estar na casa de Potifar, chegou lá e reclamando, chorando, lamentando, porque seus irmãos venderam ele.
Você acha que ele ficou assim? Se ele tivesse sentimento, ele não seria próspero na casa de Potifar. Ele foi próspero porque ele não guardava mágoa nem ressentimento. Não era gente de picuinha. Fale para alguém do seu lado. Ainda bem que nós não somos pessoas de picuinhas. E aí nós precisamos também ser úteis na provisão. Trabalhar para prover, assim como José. Ele provia as coisas na casa de Potifar, provia as coisas na prisão, e quando chegou no Egito, proveu para o Egito inteiro e para o resto das nações à sua volta. Alguém de provisão está sempre pensando nos outros e trabalhando para que os outros também sejam beneficiados. Então, a terceira pergunta para nós: de fato, nós somos úteis na escassez? Quando as coisas acabaram, não tem mais nada, está tudo perdido e a necessidade chegou gritante. Qual é a nossa utilidade na escassez? Na escassez, normalmente, né, a gente bota os outros para correr porque eu não vou dividir meu pedaço de pão com ninguém. Na escassez, a gente revela quem a gente é. Na escassez, José estava sendo tão útil, mas tão útil, que se destacou num lugar terrível. Por que eu estou falando em escassez? Na prisão daquela época, nem de perto com a prisão de hoje. A prisão de hoje, os camaradas têm café da manhã, tem lanche, tem almoço, tem, sei lá, um monte de outras regalias, tem até aquele salário, esqueci como é que chama lá, benefício prisão, sei lá como é que chama lá. Você tem um monte de regalias. Naquela época, você acha que tinha? Se tivesse uma refeição, era motivo de celebrar. E José se torna útil num lugar tão terrível como era ali na prisão. Um lugar de escassez, ele se destaca. Como é que o cara pode se destacar num lugar tão terrível assim? Porque ele era um homem bom, um homem livre, desprendido de orgulho, desprendido de vaidade, desprendido de ciúme, desprendido de inveja. A terceira pergunta para nós: somos confiáveis quando tudo está dando errado? Quando tudo está dando errado, deu errado com a mulher, com o filho, deu errado com a gente, ainda assim as pessoas podem confiar em nós, que nós vamos ter uma palavra boa, que não vamos gritar com ninguém, que não vamos virar as costas para ninguém. Somos confiáveis nessas horas? Porque se não somos, não chegamos nem perto de José. E José nem era convertido, porque ele era na época que não tinha essa coisa de aceitar Jesus e ser cheio do Espírito Santo, como nós temos hoje. Terceira e última pergunta: somos fiéis nas tentações? Porque José resistiu a uma tentação da mais complicada possível. Pensa em alguém na cola dele o tempo inteiro, como a mulher de Potifar estava. Ele resistiu à tentação, largou o jaleco com ela, correu sem ele, foi acusado de que ele que tinha começado o problema, foi preso, mas manteve-se fiel. Muitas vezes a gente não consegue manter fiel. De repente, R$50 é motivo da gente pegar e não entregar para quem perdeu. A gente tem dificuldade. Pode ser que algum de nós assim tenha dificuldade em lidar com coisas assim. Mas eu quero acreditar que aqui não tenha ninguém que, se achar, não vai entregar para o dono. Seja o que for. A menos que não encontre o dono. Aí tudo bem. Mas se encontrar o dono, aqui. Achei, é seu. Todo seu. Alguém fiel como José. José só sobressaiu porque era desprovido do orgulho, do ego, do ciúme, da inveja. Por isso, não se ofendia. Vivemos num período de bonança e o cristão prudente armazena, guarda as coisas, porque os momentos difíceis, quando chegar, ele tem de onde tirar. Mas se gastar tudo, não vai ter. Eu conheci muita gente, né? Mas eu conheci um pessoal que recebia o salário. Aí eles faziam aquela compra, comia. Nos primeiros dias, comia tudo que tinha no salário. E o resto do mês era pedindo para um, pedindo para outro.
Não tem ninguém aqui assim, amém? Amém? Era triste isso. Eu me lembro que algumas vezes eu levava a cesta básica e ficava pensando assim, meu Deus, ele ganha tão bem. Ganha só o dobro que eu. Só o dobro, na época, né? Mas também na época eu ganhava bem também. Mas o cara ganhava só o dobro que eu. E ainda vivia numa situação terrível, ruim. Por quê? Porque não tem domínio próprio, não sabe administrar. Se tivesse lá nos dias de José, era um colapso total. Colapso total. E terminando, hoje temos tempo e oportunidade de fazer o que é certo. Nós temos muita informação, aprendizado, entendimento para fazer o que é melhor. E eu desafio você, meu irmão e minha irmã, a ser o melhor homem dos nossos dias, a melhor mulher dos nossos dias, o melhor pai dos nossos dias, a melhor mãe dos nossos dias, o melhor líder da nossa casa dos nossos dias, o melhor líder que alguém possa imaginar, que seus filhos vão dizer, não existe pai como o meu em toda a face da terra, não existe mãe como a minha em toda a face da terra, não tem. Não tem irmão tão maravilhoso como eu tenho, ninguém tem. As pessoas vão dizer isso de nós, amém? As pessoas vão dizer isso de nós, amém? Quem tem dúvida que isso vai acontecer daqui a alguns dias, você vai encontrar, o seu marido vai dizer para você assim, essa é a melhor mulher do mundo, não tem mulher tão boa quanto essa. Nunca foi ranzinza, não lembro o último dia que ela foi ranzinza, talvez não tinha nem nascido. A melhor mulher do mundo está aqui, o melhor homem do mundo é esse aqui. Ninguém tem. Repita assim comigo. Eu terei a melhor pessoa do mundo do meu lado. Porque eu serei essa pessoa para ela. Resolvido o problema. Começa comigo. Começa comigo. E vai estar tudo certo. Cadê a dona Sônia? Pode esperar que é assim. Eu quero orar com você. Quero pedir que se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração. Tem alguém entre nós que gostaria de entregar a vida para Jesus, ou de reconciliar com Jesus, de aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Tem alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus nesta noite? Que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor nesta noite? Tem alguém que gostaria de reconciliar com Jesus? Se tiver. Haroldo, bem-vindo, eita glória. Bênção demais, Haroldo. Gente, o maior bênção é que são dois Haroldo, pai e Haroldo filho. Eita glória. Deus abençoe. Tem mais alguém que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor, reconciliar com Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Onde está? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar agora, porque Deus é bom. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Onde está? Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Repitam comigo esta oração. Diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. E me ajude a ser fiel todos os dias da minha vida. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Haroldo, que Deus abençoe a vida do Senhor. Seja muito bem-vindo. Jesus te ama. Que Deus abençoe, Haroldo, em nome de Jesus. A família do Senhor é grande. É grande, né? É umas 100 pessoas, mais ou menos assim. É grande, mas não tanto, né? Pois olha aí, ó, uma nova família chegando. Bem-vindo! Deus abençoe a vida do Senhor. Muito bem-vindo.